Boa noite a todos, hein? Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ah, ok. Obrigado, Amanda. Obrigado, Gabriela. Vamos lá. Nós temos um conteúdo a ser dado hoje, que vai ser utilizado na avaliação da semana que vem, e hoje eu tenho que mostrar também para vocês como vai ser a avaliação da semana que vem, através do formulário do Google Forms. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês estão vendo o slide? Por favor, alguém responda. Eu não consigo ver o chat. Sim, professor, estou visualizando. Ah, ok, obrigado. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escolher com sabedoria em ginecologia e obstetrícia. Como sempre, tem aqui um caso clínico, né? Uma mulher de 25 anos procura atendimento por abortamento espontâneo em 2 ocasiões. Você solicita a investigação para trombofilia. A conduta está adequada? O que vocês acham? O que vocês acham? Estou aguardando. Boa noite, professor. Eu estou aguardando vocês participarem. O que vocês acham? Professor, eu entrei agora, não sei o que o senhor está falando, desculpa o atraso. É, eu vou mostrar novamente. Está ali escrito. E aí? Creio que está adequada, sim, ela já teve 2 abortamentos. É, Ela tem que procurar alguma causa, né, não sei, talvez seria interessante saber por que esse aborto suscetível. Você sabe o que é trombofilia? Sei que está ligado com trombose, né? Sim, a própria palavra já sugere isso, né? Mas o que significa?
Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que é quando o paciente tem predisposição, né, a desenvolver trombo. Isso, exatamente. Vamos ver. Está aqui. Ó. O que aqui, eu já mostrei esse slide em outros momentos, né? Quais são os fundamentos ali da escolher com sabedoria em medicina. Vários itens estão presentes, né? E deve haver uma lógica que justifique a decisão tomada. Né? Aqui estão as chamadas trombofilias, são patologias que predispõem o paciente a fazer trombose, né? Tanto arterial quanto venosa. Aqui é um complemento da lista. E, em alguns momentos, essas pacientes, né, ou esses, no caso das pacientes femininas, podem vir a apresentar uma chance maior de abortamento espontâneo. Então, a pergunta é se, a partir do fato que houve 2 abortamentos espontâneos, se deve investigar trombofilia ou não. O que a sociedade recomenda, né, em relação a isso, né? É que não se faça teste para trombofilia para complicações mediadas placentárias, quer dizer, abortamento, né? Abortamento no início da gestação. Está aqui, ó, trombofilia associada com complicações da gravidez, um estudo mostrando, né, que carreadores, né, de alterações genéticas que predispõem, que fazem o diagnóstico de trombofilia, não aumentam significantemente o risco de complicações gestacionais. Ali, os 2 carreadores dos genes é a resistência do fator 5 de Leiden, né, e a mutação do gene da protrombina. Então, esses 2 fatores são, digamos assim, comuns na população, e um percentual significativo, e eles não devem ser investigados, porque eles não aumentam significantemente o risco de complicações da gestação. Aqui é um texto a respeito do que a sociedade está recomendando, estudos antigos, retrospectivos, né, sugeriam que a trombofilia hereditária, né, ou é associada com desfechos de gravidez adversos, como pré-natal, abortamento e também descolamento prematuro de placenta, e mais recentes estudos mais rigorosos têm falhado em encontrar uma associação e têm encontrado somente uma associação fraca. Ainda mais, essa associação não é de boa, com qualidade de evidência boa, ou seja, não são de estudos randomizados controlados, e mostram que a heparina de baixo peso molecular não significantemente reduz a chance de complicações mediadas por placenta. Quer dizer, isso era uma possibilidade, né? Essa paciente fazer uso de heparina de baixo peso molecular para evitar o aborto. Quer dizer, isso também não é provado, né? Com estudos de qualidade randomizado controlado. Aqui as referências bibliográficas e, então, a recomendação que não deve ser feito a investigação. Um outro caso clínico. O paciente faz acompanhamento de gestação com diagnóstico de pré-eclâmpsia. Você solicita a reavaliação da proteinúria. A conduta está adequada? O que vocês acham? Dessa vez não tenho nem ideia, professor. Então, a paciente gestante, fazendo acompanhamento pré-natal, ela pode preencher critérios ali para diagnóstico de pré-eclâmpsia, né? Desenvolvimento de hipertensão, edema, proteinúria, né? Durante a gestação, preenchendo critérios para diagnóstico de pré-eclâmpsia. E dentre os critérios tem lá a proteinúria, né? Porque é utilizado para fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. O que ele está perguntando é se deve repetir esse exame para ver se a proteinúria aumentou, diminuiu, como é que a paciente anda em relação ao diagnóstico de pré-eclâmpsia, né? É isso que está sendo colocado. Então, vamos ver o que a sociedade recomendou aqui. Aqui, só para ilustrar, né, as doenças hipertensivas da gravidez, né, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, hipertensão crônica, hipertensão agravada pela gravidez, as definições de cada uma delas, a pré-eclâmpsia
é a hipertensão desenvolvida após a 20ª semana de gestação em paciente previamente normotenso, acompanhado de proteinúria igual ou mais do que 300 miligramas de proteína em urina de 24 horas. Então, assim que se faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Quando tem convulsão, é falado em eclâmpsia, né? É a pré-eclâmpsia que fez convulsão. Aqui a definição, os critérios para o diagnóstico diferencial e a recomendação da sociedade. Não se deve repetir o teste para proteinúria em pré-eclâmpsia estabelecida. Quer dizer, a partir do momento que eu fiz o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a paciente vai ser acompanhada, né, medidas em relação à dieta, né, à ingestão de sal, ao controle da hipertensão, durante todo o restante da gestação. Mas não precisa repetir o teste da proteinúria, que isso não traz informações valiosas. Aqui é uma publicação que fala a respeito disso, né? E aqui o que a sociedade recomenda, né? Que medir a proteinúria é útil como teste diagnóstico, mas não um critério prognóstico para pré-eclâmpsia. Isso é devido que o nível de proteinúria não se correlaciona com a severidade das complicações maternas em mulheres com pré-eclâmpsia. E nem esses níveis são úteis para determinar o tempo de interromper a gestação. Então, repetir teste de proteinúria para manusear pré-eclâmpsia estabelecida não é recomendada, particularmente dado avaliar a possibilidade de modelos prognósticos superiores. Como a evidência clínica, a prática clínica avance, as recomendações poderão refletir uma troca mais adiante. Quer dizer, nesse momento não há indicação de fazer isso. Aqui está as referências bibliográficas que corroboram a recomendação da sociedade. Outro caso clínico. Aqui deixa eu passar, porque esse aqui se refere à trombofilia também. Aqui outro caso clínico. A paciente faz acompanhamento pré-natal, você solicita a avaliação do VHS. A conduta está adequada? O que vocês acham? Vejam que são recomendações da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia australiana e da Nova Zelândia. Olha, eu arriscaria falar que está correto, mas como tudo até agora estava incorreto, acho que está incorreto. É um bom raciocínio, né? Vamos lá, vou mostrar aqui o que a sociedade recomenda. Eu pensei a mesma coisa, eu falei, vou ficar quieto porque está muito na cara. Olha só, o que a sociedade recomenda. Tudo tem que ter um embasamento científico, né? Ali, não peça avaliação do VHS durante a gestação. Né? Aqui tem avaliação laboratorial durante a gestação. Aqui está falando de um outro artigo, de VHS e gestação. Quer dizer, o valor mostra que não há um valor predeterminado, quer dizer, não traz informações úteis. E aqui, falando vários itens em relação ao uso do VHS. Aqui ele está falando, olha essa segunda linha, um estudo mostrou que os níveis variam de 4 a 70 milímetros por hora, o outro encontrou uma variação de 4 a 112 milímetros por hora, com níveis sendo afetados pela idade gestacional e concentração da hemoglobina. É provável que isso reflita alterações normais na gravidez, e medir o VHS não diferencia suficientemente entre gravidez saudável e aquelas que podem estar, onde a doença inflamatória pode estar presente. Então, não tem valor o VHS durante a gestação. Aqui, referências bibliográficas a respeito do tema. Vejam, então, eu acabei de mostrar para vocês algumas perguntas com as respostas de escolher com sabedoria e medicina da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia australiana e da Nova Zelândia. O formato é sempre o mesmo. Itens comuns, os especialistas se reúnem, elaboram uma lista, os especialistas, os associados,
escolhem, né, aqueles que são os mais relevantes, e aí se constrói um processo de recomendação com embasamento científico, né, levando em conta ali a evidência científica, o risco do paciente, a duplicidade de exames, o custo imposto ao paciente também. Isso tudo dentro da campanha de escolher com sabedoria em medicina. Deixa eu ver um outro aqui. Só um minutinho, por favor, porque também é interessante. Só um minuto aqui. Deixa eu localizar aqui para mostrar a vocês. Deixa eu achar aqui que é um só para gerar uma discussão também. Deixa eu compartilhar a tela com você novamente aqui. Vamos ver aqui. Olha uma recomendação da sociedade. Vocês vão lembrar aí até a respeito de que foi divulgado na imprensa leiga aí, sobre problemas, né, entre o médico obstetra, né, e a paciente. Está lá. Aqui, ó. Evite, isso é a recomendação, né? A episiotomia de rotina em parto vaginal, né? Então, evitar a episiotomia de rotina em parto vaginal. Quer dizer, vocês devem se lembrar até de um caso que foi aí para a imprensa, né? Onde a paciente reclamou que o médico não conversou com ela para fazer episiotomia, e o médico fez episiotomia, aí ela disse que ia processar o médico. Vocês estão lembrados disso? O que eu estou falando? Não tô lembrado, não. Acho que eu não fiquei sabendo disso, não. Não tem muito tempo, não. Não tem muito tempo, não. Uma coisa chata, né? Que a paciente expôs o médico, aí o médico acaba também tendo que dar uma entrevista ou uma explicação. Quer dizer, é complicada essa relação médico-paciente, né? A respeito, por exemplo, de a necessidade de fazer a episiotomia ou não, né? Eu acho que dentro de uma relação médico-paciente tem que se construir uma relação de confiança. E se o obstetra, ali durante o parto normal, acha necessário fazer a episiotomia, que seja feita, né? Também, e a paciente deve ser comunicada disso, sobre essa possibilidade, né? Da necessidade de fazer episiotomia. O que houve, provavelmente o colega fez isso, mas a paciente se sentiu agredida e disse que aquilo não foi autorizado e ela não queria que fosse feito, que ia processar o médico. Quer dizer, assim, uma confusão grande a respeito disso, né? Então, estou mostrando para vocês o que a sociedade ela falou a respeito disso, né? Isso está colocado ali como uma recomendação de escolher com sabedoria em medicina. Então, vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui para poder embasar, por exemplo, esse tipo de decisão, né? Está ali, evite o uso de episiotomia de rotina em parto vaginal, em parto normal. Aqui é uma revisão de uma plataforma que faz revisão sistemática e meta-análise, né, que é a Cochrane University, né, que ela revê artigos publicados sobre um determinado tempo, e aí publica ali recomendações dentro de um documento, de uma revisão sistemática ou de uma meta-análise. Aqui é uma publicação que fala sobre isso, né, a respeito da episiotomia ou não, que tem sido questionado, né, e a conclusão, né,
está ali, ó, política restritiva de episiotomia parece ter um número de benefícios comparado com política baseada em episiotomia de rotina. Existe menos trauma perineal posterior, menos sutura e menos complicações, e nenhuma diferença para dor, medida ou trauma vaginal ou perineal severo, mas existe um aumento de risco de trauma perineal anterior com a episiotomia restritiva. Quer dizer, ele está falando ali que a política de episiotomia restritiva tem um número de benefícios quando comparado com a episiotomia de rotina. Aqui é o que eu acabei de comentar, decisão médica e preferências do paciente, que está dentro ali de medicina baseada em evidência, e também se leva em consideração, na escolha com sabedoria, que são decisões centradas no paciente, né? Isso tudo tem que ser documentado num prontuário médico, para que, posteriormente, a paciente não alegue ou não diga que não foi avisada, que o procedimento poderia ser feito, né? E olha o que a sociedade fala, né? A Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Canadá. A episiotomia de rotina tem sido mostrada causar mais problemas do que benefícios. Estudos demonstram que a política de episiotomia restritiva são associadas com menos trauma, menos sutura, o que eu acabei de ler para você, né? Quando o períneo está prevenindo o parto normal, particularmente se a frequência cardíaca fetal é anormal, a episiotomia pode facilitar o parto vaginal. Quer dizer, ele está colocando ali, se não fazer quando o períneo está impedindo ali a possibilidade do parto vaginal, né? E está havendo sofrimento fetal documentado por uma frequência cardíaca do feto anormal, a episiotomia pode acelerar. Quer dizer, então, ele está mostrando o seguinte, que não é para fazer de rotina, mas você pode encontrar, né, ali durante o trabalho de parto normal a necessidade de fazer episiotomia. E isso deve ser explicado à paciente anteriormente, que essa possibilidade existe, e caso ela ocorra, você documentar no prontuário. Na verdade, ela está ajudando o médico a dizer ou falar a respeito da possibilidade ou não da episiotomia. Entenderam? Na medicina é muito assim, né, professor? Sempre fazer ou nunca fazer é sempre controverso, né? Isso. E nesse caso em específico, faltou também houve, né, uma falha na comunicação, né, conforme o senhor falou, entre a relação médico-paciente, né? Isso. Talvez ela Provavelmente. aconteceu por conta dessa falha, né? É difícil a gente fazer comentários à distância, assim, até por questões éticas, né? Eu não me lembro o nome do médico, e isso também não cabe aqui, né? E muito menos da paciente. A gente está falando em tese, mas a maneira de você trabalhar, digamos assim, com segurança sua e do paciente, primeiro do paciente, sua também, é que você explique, né, a respeito do que vai ocorrer e das possibilidades que podem sair ali daquilo que está planejado e que você vai precisar intervir, né, principalmente se houver sofrimento fetal, né? Sofrimento fetal, e você tem que agir de outra maneira. Senão, eu não faço episiotomia, eu não entendo nada de ginecologia obstetrícia, mas veja só o absurdo que nós podemos chegar de ter uma criança com sofrimento fetal e depois nascer com déficit cognitivo, paralisia cerebral, porque a mãe não queria que fosse feita a episiotomia, né? Então, isso é uma tragédia. O médico ele não pode deixar que isso aconteça. Ele avisa a paciente e vai agir no sentido de proteger tanto a mãe quanto o feto. Isso, olha só, estou dando minha opinião de ginecologia obstetrícia. Olha que ponto eu cheguei, né? Mas eu estou transcrevendo, eu estou interpretando o que está escrito ali pela Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Canadá. Alguma dúvida? Não, ao meu ver, eu não sei como funciona, né? Mas em diversos procedimentos, provavelmente no parto também deve ter,
o TCLE, né? O Isso, termo. Nesse exatamente. termo poderia estar escrito também, né? Isso, Sobre a episiotomia. exatamente. Podendo Da haver necessidade possibilidade ou de não, né, se for episiotomia, exatamente. necessário. Exatamente. O TCLE existe exatamente para isso, né? Eu vou compartilhar a tela que eu preciso mostrar para vocês um outro tema que faz parte do nosso conteúdo também, que se chama P4. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Então, deixa eu sair daqui. Onde é que está a outra aula? Está aqui. Faz parte também da nossa disciplina, junto com Escolher com Sabedoria em Medicina, o conceito de prevenção quaternária, o P4. Né? Só para ilustrar também, aqui é um caso clínico. Né? Está ali um paciente, 90 anos, admitido com insuficiência respiratória por conta de broncoaspiração, é um paciente institucionalizado, apresenta demência por doença de Alzheimer em estágio avançado. Né? E quem viu o doente solicitou uma ressonância nuclear magnética de crânio para o doente. Né? A conduta está adequada? É essa a introdução de um caso clínico para a gente chegar à discussão. Alguém quer dar opinião? Peraí que eu estava lendo, professor. Pode voltar novamente, por favor? Agora, lógico. Olha, professor, eu acho que eu não indicaria uma ressonância de crânio, não. Então, é exatamente para forçar essa discussão. Né? O médico ele tem um poder muito grande, né? É porque eu não sei no que investigar. poderia acrescentar no paciente com E, Alzheimer estágio final uma TC de crânio. Melhoraria em que a vida dele? Ou a sobrevida dele? não, na verdade, não é nem TC, é ressonância. O raciocínio já seria o mesmo para a tomografia, mas eu estou colocando ali, além disso, a ressonância. Né? Então, a pergunta, veja bem, a ser feita ali é o seguinte, né? Pergunta pertinente. Por que a escolha da ressonância? Outro exame poderia trazer menos informações? O exame de imagem do sistema nervoso central necessário nesse caso? Alguma informação importante será obtida com o exame? O diagnóstico deverá ser modificado? O resultado do exame terá um impacto na conduta? Qual o custo do exame? Né? Então, tudo isso tem que ser perguntado, quer dizer, para evitar que excessos sejam cometidos, né? Quando a gente está tratando, abordando ali um paciente. Né? Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, qual é o significado desse tipo de prevenção? Prevenção quaternária. Aqui, níveis de prevenção em medicina, vocês todos já aprenderam isso, né? Nível de prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária, né? E ali os conceitos de cada um deles. Né? O que é a prevenção quaternária? Né? Da onde que surgiu esse conceito de prevenção quaternária? É chamado P4, isso foi colocado por um autor em 1986, né? Esse autor chamado Jamuli, que publicou um trabalho em 1986, e a Sociedade Internacional para Medicina de Família incluiu esse termo de prevenção quaternária em 1999. Quer dizer, em 1986, o autor descreveu o conceito e, em 1999, ele foi incorporado ali à prática de medicina da família. O que é isso? Ações tomadas para identificar paciente em risco de overmedicalização, quer dizer, excesso de medicina, visando protegê-lo de procedimentos médicos invasivos e sugerir para esse mesmo paciente intervenções que são eticamente aceitáveis. Então, a prevenção quaternária, ela procura evitar o excesso de exames médicos, né? O que ele coloca ali como medicalização excessiva, né? Que é procedimentos, exames, intervenções que não vão mudar absolutamente nada do paciente, do prognóstico do paciente. Ao contrário, vão impor custo, vão impor risco e não vão mudar a evolução do doente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta dentro desse conceito, né?
e escolher itens que sejam eticamente aceitáveis para aquele modelo de paciente, né? E isso que se chama prevenção quaternária. Entenderam o conceito? Sim, entendi. O grande lance também, professor, que eu vejo, né, pelo menos no cenário brasileiro, talvez lá fora também, é que, tipo assim, o paciente não tem mais nada a ganhar, mas o ramo da saúde, ele tá muito, virou tudo muito comércio, né? Então, tipo assim, as grandes instituições acabam ganhando muito com esse exagero de medicação, exagero de exame. Então, assim, né, é complicado, porque os médicos conveniados a muitas casas aí de saúde acabam ganhando muito por solicitar muita coisa desnecessária e, querendo ou não, vai tudo no prontuário como algo justificável. São os excessos que devem ser combatidos, né? Exatamente o que você está falando. Nós aqui no Brasil, a gente não trabalha como em outros países, né? Embora isso também seja, digamos assim, presente no nosso meio, com uma frequência cada vez maior, que é o seguinte: o paciente processar o médico a respeito de questões diagnósticas ou questões de resultados relativos ao tratamento, às intervenções terapêuticas, né? A judicialização, né? O processo contra o médico, tanto no Conselho Regional de Medicina quanto na Justiça Comum, né? Então, esse processo contra médicos, né, em alguns países, ele é muito presente, principalmente em determinadas especialidades, que já chegou aqui ao Brasil também, né? E, por exemplo, o americano, para determinadas especialidades, ele é bastante comum, ele paga um seguro, chama-se seguro contra malprática. Na verdade, esse seguro é para que, se algum paciente processá-lo e ele tiver que pagar uma indenização, esse paciente, o seguro paga, né? Então, o médico ele trabalha e ele paga um seguro de malprática. Se em algum momento ele for processado e perder a ação, o seguro vai pagar esse custo. Aqui no Brasil, e aí lá nos Estados Unidos, o que acontece? Para tentar evitar esse tipo de processo, né, de que o diagnóstico não foi feito, o médico deixou passar alguma coisa, aí o que os médicos fazem? Eles acabam pedindo um excesso de exames, né, para poder documentar o caso e a resposta ao tratamento, e isso passou a ser conhecido como medicina defensiva. Quer dizer, você trata o doente e se protege. Como que eu me protejo? Documentando tudo e pedindo um monte de exame. Isso aí explode o custo do sistema de saúde, porque o custo americano é o maior do mundo, né? Então, se eu trabalho olhando como medicina defensiva, eu vou lançar mão de um monte de exames necessários e suplementares para que, caso mais adiante aquele paciente venha processar, eu disse o seguinte: não, olha, está tudo aqui, os exames todos foram feitos, o diagnóstico foi feito, outros foram afastados, ele foi tratado dessa forma, o exame depois do tratamento é esse, quer dizer, então eu trabalho de uma maneira defensiva. Isso, para o sistema de saúde, explode o custo, né? Explode o custo. Mas isso é por conta da realidade que eles vivem, né? Um número grande de processos contra médicos, e tanto que os médicos, como eu acabei de falar, eles pagam um seguro contra má prática médica. Aqui no Brasil, isso também já chegou. Para algumas especialidades, né? Eu não vivo essa realidade, né? Mas o cirurgião plástico, por exemplo, ele está o tempo todo submetido a essa possibilidade, né? É como se a medicina você pudesse julgá-la pelo resultado encontrado mais adiante. Quer dizer, você não está sendo julgado pelos meios que você utilizou, você está sendo julgado pelo resultado final. Quer dizer, eu operei meu nariz, se meu nariz ficou torto, eu vou processar o médico. Porque o resultado foi ruim. Então, o cirurgião plástico fica exposto a isso, né?
dependendo aí de como as coisas andem, outras áreas de atuação, né? Eu estou falando para vocês agora, comentei só da episiotomia, né? Como é que um obstetra vai fazer um parto normal e não pode ter, digamos assim, a, a autonomia para decidir sobre a realização da episiotomia? Óbvio que ele vai conversar com o doente, mas ele tem que ter essa autonomia. Não, eu vou processar um médico porque fez uma episiotomia sem o meu consentimento. Se ela não escreveu, se ela não assinou lá um TCLE, como foi comentado, está arriscada ela processar o médico e ganhar. Processar como erro médico, que causou dano ao doente, impôs constrangimento. E, quer dizer, o processo médico é muito chato, entendeu? É muito chato. Eu acho que eu tenho sorte, eu vou fazer 45 anos de formado, eu nunca tive um processo médico contra mim, né? Mas também, por isso que eu falo que é sorte. Todo mundo que trabalha está exposto a isso. Então, como é que você resolve isso? Só tem um jeito, é procurar trabalhar direito, né? Fazer uma boa medicina e documentar as coisas no prontuário, né? Para que, caso você seja questionado, aquilo tudo está escrito, como é que o diagnóstico foi feito, como é que você se decidiu as intervenções terapêuticas. É isso. Alguma dúvida? Não, professor, sem dúvidas. Daqui a alguns anos vocês vão estar vivendo isso. A profissão de médico é dura. Não é só estudar, não. Fica exposto a isso, né? Fica exposto a... Nem sempre que a gente faz dar certo. Né? Tem pacientes que evoluem mal, né? Complicam. E aí, nesses últimos 20 anos aí, deve ter quase 20 anos, eu pertenço à Câmara Técnica do CREMERG, de terapia intensiva. Então, a gente tem reuniões mensais, né? E os processos que chegam ao CRM no que se refere à UTI, nós já vi queixa de tudo que é jeito, né? Em relação a paciente reclamando do médico, né? Do que ele fez dentro do CTI. Muitas vezes, né, você percebe que faltou ali uma boa relação médico-paciente, né? E aquilo deteriora e o doente faz a queixa no CRM, para caracterizar como erro médico, imperícia, imprudência, negligência, e também vai para a justiça comum. E o médico tem que contratar um advogado para se defender, vai gastar uma nota, porque quando é dentro do hospital, a família vai processar o médico e o hospital, né? Porque quem tem dinheiro para pagar uma ação indenizatória é o hospital, né? Então, é o médico e o hospital. Por isso que algumas especialidades já estão trabalhando com seguro de uma prática médica, como eu citei aí a cirurgia plástica. Muito bem. Nós vamos, semana que vem, ter a nossa avaliação e vai ser através do Google Forms. Como é que vai funcionar? Eu vou passar um link para vocês e vocês vão abrir esse link e ali dentro do link vai ter as perguntas para vocês responderem. Vocês têm que colocar o e-mail, têm que colocar o nome embaixo, responder as questões e clicar em enviar. Isso só pode ser feito uma vez, né? Então, abriu o link, botou o e-mail, respondeu as perguntas, são 10 perguntas, né, de múltipla escolha, e botar o nome e enviar. E aí, o que eu vou considerar? As respostas que vocês deram e também o envio do formulário. Se alguém não enviar o formulário, eu vou considerar como não apto na disciplina, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 32 pessoas assistindo a sala, assistindo a aula. Semana que vem, eu vou, onde nós vamos ter a nossa avaliação. Então, tem que abrir o formulário, responder o formulário. Quem não respondeu vai ficar como não apto. Alguma dúvida? Sem dúvidas. Obrigado. Muito bem. Eu tenho aqui um formuláriozinho de teste para a gente, para que vocês abram e vejam como vai ser. Deixa eu pegar aqui para vocês, espera aí. Deixa eu achar aqui.
Então, eu vou colocar aqui no chat o link para vocês abrirem e responderem. Hoje é o teste, é só para vocês testarem. Semana que vem é a prova. Então, vejam aí, depois de vocês abrirem o link e responderem, né, eu sei exatamente que vai chegar para mim, né, e hoje é só um testezinho, uma pergunta. E aí, semana que vem, a gente faz a avaliação. Depois de vocês copiarem o link, vocês podem sair de sala, botar o nome e sair de sala. Tá aí. Um abração para vocês, até semana que vem. Tá entendido? Sim, professor. Muito obrigado pela aula. Obrigado, Anderson. Você está fazendo o papel de 38 pessoas, hein? Obrigado, professor. Obrigado pela aula, tá? Obrigado. Mais um, obrigado, Reinaldo. Você também. Eu estou no plantão, mas estou aqui. Estou te escutando, prestando atenção. Dá uma olhada no link aí, responde, que esse é o teste para semana que vem. Semana que vem que é a prova, tá? Vai dar tudo certo. Professor? Pode falar. Posso falar? Eu falei, saiu. Eu fiz o teste aqui, aí vai ser de questão a questão, ou vão aparecer todas as questões juntas? Não, são 10 questões semana que vem. Hoje é uma só. Ah, tá. Eu imaginei que viria uma de cada vez, então vem todas juntas. Assim que eu for fazer, não vai aparecer na outra. Não, Né? não. Entendi. Hoje é uma só. Semana que vem, quando você abrir, são 10 questões. Tá ótimo, então. Obrigado, professor. Um Nada. abraço. Fica com Deus aí. Um abraço.